Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos ver aqui que no LHC, no Grande Colisor de Hadrons, lá no CERN, os pesquisadores podem ter pela primeira vez detectado neutrinos. E isso é muito importante porque pode estar aí o segredo de um dos grandes mistérios do universo, no caso a matéria escura. Então, essa descoberta aí pode nos levar a descobrir finalmente o que é a matéria escura. Uma descoberta muito importante, feita no LHC, que vai ter próximos passos aí mais interessantes ainda. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, passe lá na spacetodaystore.com, isso mesmo, para você completar, para você colecionar, para você comprar a sua coleção do James Webb. Tá prontinho aí, faltam 9 dias para o lançamento mais importante da história da astronomia, desde o telescópio espacial Hubble. Então vem aí, dia 22 de dezembro de 2021, o James Webb vai para o espaço e para você assistir tudo uniformizado, passe lá na spacetodaystore.com. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo, na verdade. Hoje vamos falar de algo que aconteceu aqui na Terra, mas que tem grandes implicações aí para o nosso conhecimento do universo. É o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar num tipo de partícula muito importante, muito interessante, conhecida como neutrinos. Os neutrinos aí podem ser considerados uma das partículas mais importantes para a astronomia. Isso mesmo, os neutrinos, partículas de alta energia, partículas que são geradas em eventos extremos do universo, dizem até, né, que podem ter partículas geradas ali no Big Bang, e ele pode até trazer essas informações para a gente, enfim. São partículas geradas nesses eventos extremos que acontecem e que aconteceram no nosso universo, e pelo fato de elas pouco interagirem com a matéria, à medida que elas vêm viajando aí pelo universo, elas trazem informações muito importantes, principalmente relacionadas com a fonte dela. Então, se você consegue detectar um neutrino aqui, você consegue saber de onde ele veio e ter muita informação importante sobre o que gerou os neutrinos. Não é à toa que, junto com as ondas gravitacionais e junto com o espectro eletromagnético, os neutrinos formam aí o tripé fundamental do que a gente chama de astrofísica multimensageira. Astrofísica multimensageira é defendida por muitos astrônomos, por muitos astrofísicos, como sendo a única maneira da gente entender de forma completa o universo, porque você consegue acessar as diferentes informações vindas de diferentes fontes. Então você tem o espectro eletromagnético, que você tem muita informação vinda dele, mas tem restrições. Você tem as ondas gravitacionais que trazem informações de outros fenômenos, e você teria os neutrinos que trazem informação de fenômenos diferentes. Então, quando você junta os três, integra os três, aí você teria realmente o entendimento do universo. Mas não é algo fácil. São poucos neutrinos detectados, para quem não lembra aí do Ice Cube, que detectou neutrinos, né, no experimento deles lá, descobriu que eles vinham dos blazars, né, aqueles núcleos de galáxia ativos e tudo mais, mas não é todo dia que a gente detecta. Então, o que seria legal mesmo seria a gente ter aqui na Terra um local onde a gente pudesse gerar esses neutrinos, porque aí a gente ia poder entender melhor o funcionamento dele e aí entender as características, as propriedades e assim fazer todas as descobertas que a gente precisa. Por isso que desde que foi inaugurado o LHC, que é o Large Hadron Collider lá do CERN, ele foi tido aí como o equipamento, como um instrumento, como um experimento feito aqui na Terra que seria capaz de detectar os neutrinos. Mas isso nunca foi feito de maneira conclusiva. Por quê?
Porque é muito complicado. Primeiro, a energia que é necessária para gerar os neutrinos. Segundo, o tipo de detector que a gente vai usar para detectar os neutrinos. A posição dele, isso mesmo. A posição é muito importante, porque a gente não sabe aonde colocar esse detector, porque você colide as partículas e aí você coloca o detector aonde para você ter a chance de detectar os neutrinos. Então sempre foi muito complicado fazer isso. Mas, se eu estou aqui falando dos neutrinos para você, é porque agora os pesquisadores lá do CERN, lá do LHC, conseguiram pela primeira vez detectar os neutrinos, e não só um tipo ou outro, mas detectaram todos os tipos de neutrino e até mesmo a contrapartida dele, o antineutrino, que seria assim, numa pesquisa muito, muito interessante. Na verdade é o seguinte, os pesquisadores imaginaram como que eles poderiam fazer essa detecção e construíram um instrumento para isso, um instrumento que a gente chama de piloto ou de prova de tecnologia, igualzinho o helicóptero lá, né, o Engineer que está em Marte, não foi uma prova de tecnologia? Então, aqui no caso dos neutrinos foi exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você tinha que entender o que acontecia. E eles conseguiram fazer o quê? Eles criaram esse instrumento chamado phaser, e esse instrumento, eles descobriram também aonde colocar esse instrumento. Lá no LHC, o LHC é aquele anel gigantesco, né? E você tem as saídas ali de vários experimentos. Um dos mais famosos é o experimento Atlas. Os pesquisadores descobriram que colocar o phaser logo depois do Atlas seria a melhor opção, porque ele conseguiria pegar ali as partículas colididas. O phaser nada mais é do que placas de um material chamado tungstênio, que funcionam basicamente como um filme fotográfico. Ou seja, as partículas vão colidir, vão gerar neutrinos, e o neutrino vai marcar essas placas, vai marcar esse filme. E aí nós vamos ter, assim, a famosa detecção. Então, o pessoal foi lá e foi rodar o experimento, né? Lembrando que esses grandes experimentos do mundo, não só o LHC, mas também o LIGO, o Virgo e tudo mais, eles não funcionam de forma direta, né? O pessoal faz rodadas, aí ele para, vai ser atualizado, vai ser mexido, trabalhado e tudo mais. Então, os pesquisadores foram lá em 2019 fazer essa rodada aí no phaser para ver se seria possível detectar esses neutrinos. E eles conseguiram, finalmente, usando esse equipamento, esse phaser pequenininho, eles conseguiram detectar todos os tipos de neutrino, além do antineutrino, que é a contrapartida do neutrino. Isso quer dizer o quê? Que o phaser se mostrou um sucesso. Agora, o que os pesquisadores vão fazer? Lembrando só uma coisa, tá? Que o phaser, ele é bem pequeno. Tá? Esse equipamento aí que foi feito, ele é bem pequeno, ele detectou poucos neutrinos, mas era o que eles queriam. Eles queriam saber se ia ser possível detectar. Agora eles vão construir esse equipamento de forma muito maior, e em 2022, que vai ter a próxima rodada de experimentos no CERN, eles querem colocar esse equipamento lá, e a ideia deles é detectar 10.000 neutrinos. E aí sim, com 10.000 neutrinos vai ser possível estudar tudo que os pesquisadores querem. Mas você sabe por que tudo isso? Por que esses caras estão lá quebrando a cabeça, querendo fazer esse experimento, querendo detectar esses neutrinos? Muito bem. Para quem não sabe, um dos maiores mistérios aí da astronomia atualmente e do universo também é a matéria escura. O que seria a matéria escura, né? Será que a matéria escura tem partícula? Não tem? Como que será que ela se comporta? E muitos pesquisadores, eles apostam que os neutrinos são a resposta para a matéria escura. Se a gente entender as propriedades do neutrino, se a gente estudar os neutrinos, a gente vai poder ter uma ideia do que é a matéria escura. Porque, aliás, muitos acham que até os neutrinos, fótons escuros, né, que eles chamam, são as partículas da matéria escura. E por que eles dizem isso? Porque, se você pensar bem, a matéria escura e o neutrino, eles têm propriedades muito interessantes que são parecidas. Eles são gerados em algum lugar, principalmente locais extremos que a gente consegue detectar, né, a presença. Eles pouco interagem com a matéria, no caso da matéria escura também. A gente não vê, é difícil detectar, mas a gente sabe que eles estão ali. Então os dois ali compartilham, né? Compartilham basicamente
a propriedades semelhantes. E isso faz com que os pesquisadores, né, eles entendam que a grande detecção, se você começar a detectar muito neutrinos, com isso você vai ter uma estatística muito boa. Com isso você vai começar a entender muito bem as propriedades deles, as características dele, e aí muitos apostam que a solução para a matéria escura está nisso aí. Então, pode ser que a partir de 2022 a gente consiga, pelo menos, ter uma ideia muito boa do que é a matéria escura. Nós temos que esperar em 2022. E isso é muito interessante para mostrar também o quê? Para mostrar que a astrofísica multimensageira é a única maneira que a gente tem para tentar matar essas grandes questões do universo. Não só a matéria escura, mas a energia escura também é uma outra coisa que talvez só o entendimento, só a integração correta e só o uso correto da astrofísica multimensageira faça a gente chegar nessa resposta. Mas vamos ver. Vamos aguardar aí 2022, vamos aguardar o phaser ser rodado agora, o phaser grandão, o equipamento de verdade, né? Vamos colocar assim, não esse teste que foi feito, e ver se eles conseguem detectar esses 10 mil neutrinos. Se eles conseguirem, vai ser muito interessante e muita coisa sobre o universo pode ser entendida. Então vamos lá, vamos torcer para que o phaser dê certo, para que todas as detecções aconteçam e a gente tenha respostas aí para os grandes mistérios que nos cercam, beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!